Olá, pessoal! Reescrevendo o futuro. Nossa forma de pensar é linear, ou seja, na ordem passado, presente, futuro. O passado influenciou o presente e o presente influenciará o futuro. É assim que as ciências exatas compreendem a realidade causa e efeito. Procuramos as causas de alguns problemas nos fatores hereditários, assim como nos traumas de infância. Comportamentos de hoje são explicados a partir de experiências passadas. É o que venho expondo até aqui. É nessa forma de pensar que me baseio, pelo menos na maior parte do meu trabalho como psicóloga. Encontro no passado das pessoas resposta e explicações para seu comportamento de hoje. No entanto, esta não é a única forma de compreender ou de buscar essas respostas. A chamada ciências do espírito acredita que os objetivos nos impulsionam, que as atitudes de hoje são influenciadas pelas expectativas em relação ao futuro. Ou seja, os sonhos, objetivos, crenças em relação ao futuro nos movem para fazer o que fazemos hoje. Crê que podemos mudar o presente modificando a visão em relação ao futuro. Ou seja, que a maneira de ver e o futuro influencia a forma de viver o presente. Esta é a posição defendida por Viktor Frankl. Segundo ele, o homem vive em busca de um sentido e que a doença está relacionada à falta de sentido. Médico, psicoterapeuta, professor de neurologia e psiquiatria, também foi o fundador da terceira escola de psicoterapia de Viena, a logoterapia. Uma análise existencial que leva em conta o homem como um ser psíquico, físico e espiritual. Viktor sobreviveu aos campos de concentração nazistas, onde perdeu o pai, a mãe e a irmã. Passou por experiências dramáticas que lhe deram a certeza do quanto a vida depende da esperança, da expectativa positiva e da fé, de que o sofrimento só pode ser suportado se houver uma razão, um sentido para continuar vivendo. Ele conta que os prisioneiros que perdiam o interesse pela vida, que não conseguiam acreditar no futuro, se entregavam, desistiam de viver. Imóveis e indiferentes à fome, às ameaças dos nazistas ou à tentativa de ajuda dos companheiros, simplesmente ficavam prostrados até morrerem. Ele afirma: não existe situação na vida que realmente não tivesse sentido. Isto se deve ao fato de que os aspectos aparentemente negativos da existência humana, particularmente aquela tríade trágica constituída de sofrimento, culpa e morte, também podem ser transformados em algo positivo, num mérito, quando são enfrentados com atitude e postura corretas. Muitas pessoas defendem uma posição e excluem a outra. Uns acreditam que somos influenciados pelas experiências do passado e outros que somos influenciados pela expectativa do futuro. Não podemos negar que as duas fazem parte da nossa realidade. Não somente as causas, mas também as finalidades nos movem e influenciam o nosso agir no presente. Somos influenciados tanto por nossa história, pelas experiências vividas, como somos motivados por nossos sonhos, objetivos e esperanças. Os cientificistas buscam as causas, os finalistas os fins. No entanto, como diz Paul Watson em seu livro A Realidade Inventada, de 1994, todo cientificista toca a sua vida conforme os fins, e todo finalista tem de se submeter às leis causais, seja para tomar cuidado na hora de acender o fogo, seja apenas para escapar às consequências de uma pedrada. A vida é um grande mistério. Por mais que nossa visão seja ampliada, não decifraremos todos os seus desígnios. E se limitarmos nosso entendimento com uma visão parcial, teremos que nos contentar com uma pequena parte da verdade. Perderemos mais se não soubermos integrar os conhecimentos. Nem os causalistas nem os finalistas detêm toda a verdade. No livro A Doença como Caminho, os autores dizem: essa polaridade obriga-nos a seguir nosso caminho em meio ao mundo de opostos, até aprendermos a integrar tudo o que precisamos, a fim de mais uma vez tornarmos perfeitos como o Pai no céu é perfeito. Nem os finalistas podem afirmar que não são influenciados por suas experiências passadas, nem os causalistas podem negar que são movidos por expectativas.
Pode parecer estranho dizer que algo criterioso e objetivo como a ciência possa ser movido por algo subjetivo como as crenças. Porém, não podemos nos esquecer de que as teorias, por mais lógicas que sejam, são produtos da observação do homem. Este, por mais criterioso que seja, é movido por seus valores, crenças e opiniões. Isto é inerente ao ser humano. Verdades científicas não são imutáveis. A ciência é objetiva, mas não é absoluta. Ela não trabalha com o incontestável e sim com o provável. Muitas verdades defendidas no passado hoje são negadas. As crenças mudam e as verdades científicas também. Posições defendidas há algumas décadas atrás hoje são consideradas ultrapassadas. Doenças consideradas incuráveis há alguns anos hoje são facilmente tratadas. A procura das causas, a tentativa de encontrar uma razão para os acontecimentos é natural, faz parte de nosso cotidiano. Quando alguém morre num acidente, por exemplo, as especulações são sobre os motivos. Morreu por excesso de velocidade, por não usar o cinto de segurança ou por ter ficado preso nele. Buscamos a origem, a causa e não a finalidade. No entanto, será que apesar de vários fatores se apresentarem como causas plausíveis, ele não aconteceria de qualquer maneira? Quantos acidentes ocorrem com perda total do veículo e o passageiro sai ileso? Enquanto outros morrem em decorrência de uma situação aparentemente sem efeito, como uma simples queda. Depois da tragédia com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, foi feita uma reportagem com as pessoas que deveriam estar naquele lugar, naquele momento, e por algum motivo não chegaram. Uma se atrasou porque o filho adoeceu naquela noite, a outra porque o pneu do carro furou, alguém perdeu o transporte porque o telefone tocou na hora de sair. Enfim, imprevistos aconteceram. Contudo, será que podemos afirmar que realmente essas foram as causas que levaram essas pessoas a não estarem no trabalho naquele dia e hora? Ou essas pessoas não eram para estar lá? Ou seja, houve uma causa, ou um sentido, ou uma finalidade? Judas traiu Jesus. Esta foi a causa que levou Jesus à morte? Certamente não. Já havia um plano feito por Deus e era preciso que houvesse um traidor. Judas ocupou o lugar do causador, porém, havia uma finalidade em todo o processo. Jesus não foi a vítima de Judas e sim o executor de um projeto. A palavra de Deus nos afirma que há uma finalidade, um sentido para tudo. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Provérbios 16:4. O que nos influencia realmente? As causas ou as finalidades? Onde estão as respostas? No passado ou no futuro? Na causa ou no sentido? Na origem ou na expectativa? Certamente em ambas. Causa e sentido fazem parte da nossa existência. Se excluirmos uma delas, perderemos parte da verdade. E mesmo que levemos em conta as duas posições, ainda assim não temos como desvendar os mistérios da vida. Ainda assim, não teremos respostas para a maior parte de nossas questões. Como diz William Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que toda a nossa vã filosofia. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.